Bem-vindo, alunos! Na aula 2 a gente vai falar um pouco sobre as escolas de samba, como que elas surgiram, como elas se espalharam pela cidade e por que elas se firmaram como identidade do Brasil. Você sabe? Então, aprende agora com a gente. Na atividade passada, nós abordamos exatamente esse embrião do carnaval dentro da cidade do Rio de Janeiro. Você ainda pode estar ainda se perguntando, né, como que surgem então as escolas de samba? Como a gente percebeu na primeira atividade que a gente teve, as escolas de samba têm ali certas influências ou certas características que elas pegaram um pouco emprestado e modificaram claramente das grandes sociedades e também dos ranchos. Mas muitas das escolas de samba que a gente conhece até hoje possuem grande fama na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil e no mundo, surgiram exatamente de um outro processo de sedimentação e de agrupamento coletivo. Sempre bom pensar que a cidade do Rio de Janeiro, ali no começo dos anos 20, anos 30, passou por um processo de urbanização muito acentuado, que a gente conhece na história como o bota abaixo do prefeito Pereira Passos. O bota abaixo ele fez com que a população que morava no centro da cidade do Rio de Janeiro, em uma região com pouco saneamento, com pouca moradia ou com condições apropriadas para se morar, mas que as pessoas tinham ali a sua residência. O processo de urbanização, ou até mesmo de higienização, que o Rio de Janeiro passou como capital do Brasil, aconteceu e fez com que as pessoas que moravam na região central tivessem que ir para outras regiões da cidade. Então, assim, estivadores, pessoas que trabalhavam em comércio, pessoas que também trabalhavam nas cercanias ali da região do Rio de Janeiro, na região central, onde hoje fica Rio Branco e Avenida Presidente Vargas, tiveram que ir para outras regiões, sejam nas encostas dos morros, nos morros, ou na região onde hoje seria o subúrbio da cidade do Rio de Janeiro. Pois bem, muitas dessas pessoas que residiam, estavam dentro desse deslocamento da cidade, também precisavam de uma folia, ou de uma diversão, ou de uma perspectiva também de carnaval. E assim, vão surgindo também os cordões e os blocos. Mas vamos aqui nos ater um pouco aos blocos. Os blocos, diferente dos ranchos, eles eram extremamente bagunceiros, normalmente tinham várias confusões e eles não tinham uma organização muito grande. Diferente dos cordões, que tinha uma organização, tinha ali todo um cortejo, uma ordem, uma espécie de listagem do que iria acontecer na festividade dos cordões. Pois bem, os blocos eles vão surgindo, vão crescendo e eles vão ali adquirindo os seus aspectos principais. Mas uma coisa muito interessante é que os blocos tinham uma musicalidade. Eles tocavam, eles evoluíam ao som desse ritmo e assim eles ficaram também conhecidos e atraíram uma parcela muito grande da população, em especial a parcela popular. Mas tem uma coisa que é muito importante antes de a gente chegar de alguns blocos que existiam, que é exatamente a constituição do samba. O samba é um gênero popular brasileiro, considerado para muitos como a estampa musical do Brasil para fora. O samba ele vai surgir ali em meados dos anos 20. Existem certas controvérsias, mas tudo indica que o primeiro samba a ser composto ou a ser tocado ou a ser exatamente gravado vai ser o Pelo Telefone do Donga. Samba que alguns dizem que é uma marcha, outros dizem que é uma marcha sambada e outros dizem que é um samba, mas aqui não vem ao caso dizer sobre isso. Mas o fato era que uma manifestação popular negra estava ali ganhando uma certa relevância em sociedade. Pois bem, o samba ele vai se desenvolver. Existem várias formas de tocar samba, mas nesse começo o samba ele estava composto principalmente por violões, alguns instrumentos de sopro e principalmente de percussão. O samba, porém, ele vai ganhar o seu boom, ou ele vai ganhar grande expressão no final dos anos 20 e início dos anos 30, mais precisamente durante o período do presidente, no caso Getúlio Vargas, que vai usar o samba como uma forma, um instrumento da sua popularização e também de mostrar uma certa identidade e uma nacionalidade brasileira, mas principalmente das escolas de samba. E aí, vamos voltar aos cordões.
Alguns cordões, que eu vou falar aqui os nomes, talvez vocês não lembrem, ou talvez vocês não associem. Um deles vai surgir em 1923, que era o Vai Como Pode. O Vai Como Pode ficava na região de Oswaldo Cruz. Talvez você já tenha associado. Exatamente a Portela, que nasce dentro de um cordão. Outro cordão, também famoso na época, eram os arengueiros, que vai surgir ali por volta de 1927, e ele era, hoje, o que seria a Estação Primeira de Mangueira. Então, ou seja, duas das principais escolas de samba da cidade, do país e também do mundo, nascem de cordões. Ou seja, elas passam, essas pessoas, os seus baluartes, seus fundadores, por toda essa transformação de cidade, ou seja, do espaço do Rio de Janeiro, temporal, do tempo existente na cidade e principalmente de toda a movimentação cultural que existia dentro da cidade. Uma coisa muito importante dentro dos cordões é que eles vão aos poucos sendo diluídos, eles vão deixando de existir, e alguns dos cordões vão se tornar escolas de samba. Mas a primeira escola de samba com o nome Escola de Samba vai ser exatamente a Deixa Falar, que vai ter dentro da figura do Ismael Silva um certo princípio de fundação ou de figura líder. Ismael Silva vai revolucionar, se assim podemos falar, o modo de tocar e de executar o samba. Então, se antigamente o samba ele era um pouco macheado, ele tinha ali uma musicalidade um tanto quanto lenta, o Estácio, no que a gente chama de paradigma do Estácio, vai modificar o modo de tocar o samba, de evoluir o samba, inclusive de dançar, né, de cantar também a musicalidade do samba. A Deixa Falar, ela nasce como escola de samba em 1929, então, portanto, vai ser a primeira denominação nesse tipo, e ela vai, com o tempo, deixando de existir. Para alguns, e aqui vai muito do fã, se você é um torcedor do Estácio de Sá, do Grande Leão do Rio de Janeiro, você vai, no caso, associar que hoje a escola de samba Estácio de Sá é herdeira da Deixa Falar, assim como era a Unidos de São Carlos. Para alguns, a Unidos de São Carlos, ela entra depois de um espaço de tempo que existe, e assim ela herda não só a espacialidade, mas o nome da Deixa Falar. Mas o fato é que Deixa Falar, Portela, ou Vai Como Pode, Mangueira, ou os Arengueiros, constituíam já uma base de escolas de samba oriundas de todo esse processo de sedimentação que o carnaval na cidade do Rio de Janeiro já passava. Além disso, outras escolas vão surgindo, como por exemplo a Unidos da Tijuca e a vizinha Faladeira. Todas essas escolas, com exceção da Deixa Falar, ganharam os carnavais ali nos anos 30. E ali já começava uma espécie de competição. O carnaval vai ser oficializado em 1932 e ele vai aos poucos assumindo o samba. Então se lembra que lá com o presidente Getúlio Vargas, o samba ele começava a ser difundido por meio das rádios, por meio de uma estampa nacionalista. Mas vão ser as escolas de samba que vão pouco a pouco, ano a ano, década a década, construindo uma espécie de produto exclusivo delas, que é exatamente o samba enredo. O samba enredo aí vai ser uma grande discussão. Para alguns foi o Império Serrano, para alguns foi a Mangueira, para alguns foi a Portela. Não importa aqui. O fato é que o samba enredo ele vai ganhar força, corpo, nos anos 50, nos anos 60 principalmente, e ele é a musicalidade criada das escolas de samba dentro de um gênero exclusivamente brasileiro. Então, seja o samba, que é um gênero que surge no Rio de Janeiro, ou no caso, o samba carioca, ele vai ser modificado pelas escolas de samba para se gerar o samba enredo. Além disso, outras escolas também vão ganhando corpo e vão se formando, não só aqui na região central, mas também na região de subúrbio, como por exemplo o Império Serrano, o Salgueiro e outras várias escolas de samba, o que indicava também que a cidade do Rio de Janeiro já estava começando a ter uma cara nova de se experimentar no carnaval. Então, ou seja, as escolas de samba passavam a ser, no caso, protagonistas de uma festa
que Rio de Janeiro vai começar a ter maior interesse e maior projeção nacional a partir dos anos 50 e anos 60. Mas isso vamos ver na próxima atividade, quando a gente vai entender um pouco mais do que é essa cultura popular, do que é o carnaval como patrimônio e algumas particularidades de formação e identidade das escolas de samba. E aí, tem alguma escola de samba aí perto de onde você mora? Qual que é? Comenta aí com a gente, comenta aqui embaixo. Diz aí, qual escola de samba tem perto da sua casa aí?